Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Jornal da Auriverde. Pessoal, já deixando os créditos ao canal do Auriverde na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Batom a estátua do Supremo. Se ela chegar com essa missão definida e lutar pela vida dos filhos da Débora dos Santos, porque não é só pela Débora que a gente está lutando, a mulher do batom. Nós estamos lutando pelos filhos que estão longe da mãe há mais de um ano. Se ela chegar com essa missão, ganha meu respeito. Se não, é o Silvio Almeida de Saias. Não muda nada para mim. Mas já chegou com um currículo bom aí? Chegou, que já bom, causa uma boa impressão, boa primeira impressão. A substituta do Silvio Almeida, Macaé Evaristo, enfrenta um processo na Justiça por um caso que ocorreu durante o mandato na Secretaria de Educação de Belo Horizonte. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal analisar respostas do X, antigo Twitter, sobre as contas suspensas. A decisão se dá no inquérito que investiga Elon Musk por suposta obstrução à justiça e organização criminosa. A gente vai relembrar também, Pitolli, aquela questão dos móveis desaparecidos. Bolsonaro e Michele devem ser indenizados por falsa acusação. Lula e Janja acusaram falsamente o ex-presidente e a ex-primeira-dama de sumirem com 261 itens do Palácio da Alvorada. Eu lembro que essa informação repercutiu bastante e logo em seguida o governo Lula encontrou esses móveis no Palácio da Alvorada, supostamente. Nos assuntos internacionais, a oposição venezuelana deve protestar em embaixadas do Brasil para que Lula interceda por presos. O movimento de Maria Corina Machado e organizações de direitos humanos pedem solidariedade do presidente brasileiro. Essas são as informações de hoje do Jornal da Auriverde. Muito bem. Olha, com relação a essa história da indenização do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, eu queria ver uma movimentação, e eu confesso que eu ainda não vi, e deveria acontecer. Eu terei a oportunidade de perguntar para o presidente Bolsonaro na quinta-feira pela manhã se ele tem a ideia de processar todos que o acusaram da morte de Marielle Franco. Eu adoraria ver o presidente Bolsonaro, seu departamento jurídico, né, o seu advogado, indo para cima dos veículos de comunicação. Teve, por exemplo, eu me lembro perfeitamente da jornalista que disse, eu sei, foi o Flávio Bolsonaro. Eu sei, foi o Flávio que matou a Marielle. Chegou a esse ponto. A imprensa safada que aí está, por quase 6 anos, fez o que pôde para tentar, de maneira direta ou indireta, atrelar a morte de Marielle ao presidente Bolsonaro. Em entrevista ao Auriverde Brasil, na quarta-feira da semana passada, aqui nessa rádio, Bolsonaro citou, lembrou do problema e o quanto isso desgastou em todos os sentidos, inclusive eleitoralmente. Então, amigo, eu adoraria ver o presidente Bolsonaro também fazendo com que esses veículos de imprensa safados que aí estão pagassem pelas mentiras. Porque foram 6 anos de massacre, tentando atrelar o presidente Bolsonaro e sua família à morte de Marielle. E agora a gente sabe que não tem nada a ver, nada a ver. A gente sempre soube, mas agora comprovado está. Enquanto isso, onde está a investigação do Adélio Bispo? Que nós já trouxemos aqui também, o hacker Patrick Brito dizendo, quem me contratou para hackear o presidente Bolsonaro e seus filhos e também Adélio Bispo foi Gilberto Kassab. Você já percebeu que poucos estão tratando do assunto? Meu reconhecimento aqui ao Didi Red Pill, também ao canal Bradock Show, em nome do Brau, do Manuel, um abraço a todos ali do Bradock. Mas poucos estão tratando do assunto, sabe por quê? Medo.
Só que aqui a gente trata do assunto como ele merece e deve ser tratado, cobrando providências. Caramba, tem um nome na mesa. Tem um cidadão disposto a contar. Tem alguém dizendo, eu fui contratado e tenho como provar. Tem rastreamento telemático, que é quando você pega as herbes, estação rádio base do celular, que pega, por exemplo, nesse momento, a herb, a estação rádio base mais próxima aqui da rádio, está vendo o quê? Pinguim, Edson, João e eu estamos no mesmo ambiente, próximos. Isso é uma investigação telemática, quebrar o sigilo telemático da pessoa. Se quebrar o sigilo telemático do Kassab e do hacker Patrick Brito, vão identificar que estiveram juntos algumas vezes. Numa destas vezes, inclusive, numa loja da Calvin Klein, onde Gilberto Kassab comprou camisa e blazer, isso no valor de R$ 1.500, para o hacker. Pagou como? Foi no cartão, foi no dinheiro, a estação Rádio Base vai apontar que estiveram juntos nessa loja. E aí? Olha o tanto de informação que a gente tem. Chegou a hora da gente ter a disposição de passar essa história a limpo também. Bom, a gente segue em frente. Eu vou fazer o primeiro intervalo no rádio e eu quero tratar de um assunto bastante importante que o presidente Bolsonaro compartilhou essa manhã, de um vídeo, sabe de quem? Bolsonaro compartilhando um vídeo do Lully. É verdade. Eu vou mostrar para você. Primeiro, pausa no rádio, a gente segue no YouTube da Auriverde Brasil. Ô Edson, põe para mim esse vídeo aí, por gentileza. Eu vou te lembrar aqui, falei agora há pouco, o Bolsonaro compartilhou esse vídeo do Lula. Acredite se quiser. E olha do que se trata. Aperta o play, Edson. As urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. E aí? Ô Xandão, como é que vai fazer aí com o Lula agora? O Lula está falando que precisa de algo que seja confiável. Ou seja, se no nosso processo eleitoral não tem o voto impresso, concluo eu, sem muito esforço, nem senti aquela estranha sensação do raciocínio, nem senti. De tão fácil que foi concluir que Lula está dizendo que o processo na Venezuela é um processo confiável, porque tem... Só põe de novo aí, por favor, que eu preciso anotar isso aí. Isso é muita informação. Ele está dizendo para mim que o equipamento eletrônico emite Põe de novo aí, Edson, por favor. As urnas na Venezuela, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota numa máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro. Já entendi. Então, o Lula está dizendo para mim que o processo na Venezuela, que fique claro para o algoritmo censor, que o processo eleitoral na Venezuela é confiável porque tem voto impresso, é isso? É isso que o Lula está dizendo. Veja, eu vou recuperar esse assunto porque o desembargador, doutor Sebastião Coelho, que deve estar nos assistindo agora, ele disse que pela manhã já sintoniza na Auriverde, isso me deixa muito feliz. Doutor Sebastião Coelho, brilhantemente, na Paulista, no último sábado, fez com que nós elencássemos 3 prioridades. Primeira, prioridade número 1,
impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Número 2, a anistia dos presos do 8 e 9 de janeiro. E a prioridade número 3, voto impresso e auditável. Se isso é prioridade para nós, é importante a gente fazer aqui a seguinte leitura para não ter problema com o Xandão. Materialidade do voto. Ah, mas vai saber em quem eu votei? Não, é óbvio que não. Mas na Venezuela, vamos para Venezuela agora. Algoritmo, atenção. Atenção, partindo ponte aérea São Paulo, Caracas. Vamos para Caracas. Caraca, velho, vamos para Caracas. Como funciona lá? Imagine você, estou falando da Venezuela, tá? Naquela caixinha mágica, naquela urna eletrônica, eu digito num candidato. Candidato Edmundo Gonzalez. Eu digito lá o número do Edmundo Gonzalez, que eu não faço ideia qual seja. Digito o número do Edmundo Gonzalez, opositor do Maduro. Opa, eu digitei o número, João. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal analise as respostas do X sobre o desbloqueio de perfis suspensos por ordem judicial. A decisão se dá no inquérito que investiga Elon Musk, dono da rede social, por suposta obstrução à justiça e organização criminosa. Moraes atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República e encaminhou os autos do processo à corporação para que o setor pericial competente possa examinar os esclarecimentos prestados pela plataforma e avaliar a sua verossimilhança. Ou seja, quer saber se as respostas são plausíveis. Ainda determinou que, com o retorno dos autos, a análise seja encaminhada à PGR para que o órgão se manifeste no prazo de 15 dias. Não há data certa para um retorno da Polícia Federal. O inquérito foi aberto por Moraes em abril, meses antes da crescente tensão entre o ministro e o empresário, que culminou no bloqueio da rede social aqui no país no fim de agosto. Pitoli. Ô João, só para entender, ele pediu para a Polícia Federal analisar as respostas do X. Exato. Desculpa, mas fiquei meio confuso agora. Resposta não é resposta? Ó, tá lá, respondi. Não vou bloquear porque isso fere a Constituição brasileira. Sabe Deus que responderam, estou chutando aqui. Repetir o óbvio, às vezes. Deixa eu só entender. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o procurador Felipe Jimenez. Doutor Felipe Jimenez, sumidade nesse assunto com relação ao voto impresso. E eu só quero fazer um parênteses, já volto nesse assunto. Conversei agora com o doutor Felipe Jimenez, ele diz o seguinte: Pitoli, nós não queremos auditores. Nós não queremos auditores para contagem pública. Nós queremos o povo participando. E sabe que eu lembrei, doutor Felipe Jimenez, com relação a esse assunto? Eu me lembrei quando o voto era em cédula. Aqui em Bauru, nós participávamos da apuração na quadra da Faculdade de Odontologia. Montava-se ali uma grande estrutura e às 5 da tarde, quando terminava o período de votação, recolha das urnas nos pontos de votação, as urnas todas eram levadas para esse ponto. Ali estavam os cartórios eleitorais, enfim. Doutor, o povo, o senhor tem absoluta razão, o povo participava da contagem porque havia um cercadinho, uma cerquinha baixa, lembra disso, Pinguim? Uma cerca, 80 centímetros, não tinha 1 metro, a altura da cerquinha, e outra era uma cerquinha simplesmente para dizer, o povo só não passa para cá, beleza? Tinha um cercadinho e todos trabalhando ali na contagem pública, pública, não é contagem de auditores do voto. Então, eu agradeço o doutor Felipe Jimenez, em especial pela audiência qualificada, agradeço de verdade e reitero. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Raul Araújo deixa o TSE e pede cautela em decisões que possam ser consideradas excessivas. Judiciário deve ser comedido mesmo quando atacado, afirma magistrado.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quinta-feira uma cerimônia especial em homenagem ao ministro Raul Araújo em sua despedida da corte após 4 anos de atuação. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, mencionou a importância de seu trabalho, citando o respeito e a admiração conquistados ao longo desse período. Nosso enorme apreço por tudo que Vossa Excelência fez e continuará representando para a Justiça Eleitoral brasileira, declarou Carmen Lúcia durante a sessão. Raul Araújo, que também é ministro do Superior Tribunal de Justiça, começou sua trajetória no TSE como integrante substituto em 2020 e em setembro de 2022 assumiu o posto de membro efetivo da Corte. Em novembro de 2023 tornou-se corregedor-geral da Justiça Eleitoral, cargo que exerceu até agora. O sentimento é de saudade. Perfis do TSE continuam a postar no Twitter mesmo após Moraes determinar a suspensão da plataforma, diz site. De acordo com o Poder 360, a Corte seguiu as publicações mesmo depois de prazo estabelecido pelo magistrado. O perfil oficial do Tribunal Superior Eleitoral continuou a publicar no X na manhã deste sábado, mesmo após o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior, determinar a suspensão da plataforma no Brasil. A suspensão começou a ser implementada hora antes desta madrugada. É isso aí, pessoal. Agradeço essa notícia que é um pouco velha, né? Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Não se esqueçam, quando forem se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!